Uma mãe abandona sua filha em uma estrada deserta, convencida de que está certa. Um encontro inesperado mudou o destino de uma menina em um orfanato. A dor do passado se transforma em muita culpa na milionária. Uma simples canção revela um segredo que leva a mãe a buscar reconciliação. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. O céu acinzentado de uma manhã de outono parecia prenunciar o drama que estava prestes a se desenrolar na rodovia dos Bandeirantes. Helena Mendonça, empresária de 28 anos, dirigia seu Mercedes prateado com as mãos trêmulas no volante. Ao seu lado, no banco do passageiro, Beatriz, sua filha de apenas 6 anos, abraçava uma pequena mochila rosa, sem entender o real motivo daquela viagem repentina. "Mamãe, para onde estamos indo?", perguntava Beatriz pela 10ª vez, seus grandes olhos castanhos refletindo a inocência que ainda não compreendia a dimensão do que estava por vir. Helena mantinha os olhos fixos na estrada, tentando ignorar o nó que se formava em sua garganta. O interior do carro estava pesado, com o silêncio que se seguiu. Helena havia planejado este momento por semanas, convencendo-se de que era a única saída. Após o término turbulento de seu relacionamento com Ricardo, pai de Beatriz, ela mergulhou em um abismo emocional do qual não conseguia emergir. As noites em claro, os ataques de ansiedade e a sensação constante de fracasso a consumiam. "Só mais um pouco, querida", respondeu Helena, sua voz falhando levemente. Através do espelho retrovisor, observava a filha brincar distraidamente com a pulseirinha de berloques que havia ganhado no último aniversário. Cada berloque contava uma história. O sapatinho de bailarina de sua primeira apresentação de balé, o microfone que representava seu amor por cantar, a estrela que, segundo Helena, brilhava tanto quanto os olhos da filha. O carro começou a reduzir a velocidade, entrando em uma estrada secundária menos movimentada. Helena havia escolhido este local cuidadosamente, próximo o suficiente da cidade para que alguém encontrasse Beatriz rapidamente, mas distante o bastante para que ninguém a reconhecesse. "Filha, preciso que você seja forte", Helena começou, estacionando o carro no acostamento. Suas mãos tremiam ainda mais agora. "Mamãe precisa resolver algumas coisas e você vai ter que esperar aqui um pouquinho." Beatriz franziu a testa, sua expressão mudando de confusão para medo. "Mas eu quero ir com você, mamãe. Por favor, não me deixe aqui." As lágrimas começaram a brotar de seus olhos e ela apertou ainda mais a mochila contra o peito. Helena respirou fundo, reunindo toda a força que conseguia para não desmoronar ali mesmo. Havia colocado na mochila de Beatriz alguns pertences essenciais: roupas, seu ursinho de pelúcia favorito, uma garrafinha d'água e um caderninho onde escreveu uma mensagem que a filha só entenderia anos mais tarde. "Você vai ficar bem, meu amor. Alguém vai te encontrar logo e..." Helena não conseguiu terminar a frase. O choro de Beatriz intensificou-se e ela tentou segurar o braço da mãe quando esta abriu a porta do carro. "Mamãe, por favor, eu prometo ser boazinha, eu prometo não fazer mais bagunça. Por favor, não vá embora." Os gritos desesperados de Beatriz ecoavam pela estrada deserta, enquanto Helena, com o coração dilacerado, ajudava-a a descer do carro. Na beira da estrada, Beatriz soluçava, suas pequenas mãos segurando firmemente a barra da saia da mãe. Helena, com movimentos mecânicos, desvencilhou-se do aperto da filha e caminhou rapidamente de volta ao carro. Cada passo era como uma punhalada em seu peito. "Mamãe! Mamãe!" Os gritos de Beatriz perfuravam o ar enquanto Helena ligava o carro. Através do retrovisor, viu a pequena silhueta de sua filha correndo atrás do veículo até que ela se tornou apenas um ponto distante na paisagem. Quilômetros adiante, Helena finalmente permitiu que suas próprias lágrimas caíssem. O peso de sua decisão começava a se manifestar em ondas de culpa e arrependimento. Mas não havia volta. Ela havia convencido a si mesma de que Beatriz teria uma vida melhor longe dela e de seus problemas. Enquanto isso, na estrada, Beatriz se sentou no chão, abraçando os joelhos e chorando copiosamente. De sua mochila caiu o caderninho onde, sem que ela soubesse, sua mãe havia escrito: "Perdoe-me um dia, minha pequena estrela. Mamãe está doente da alma e precisa se curar para não machucar você."
O som de um caminhão se aproximando cortou o ar. José, um caminhoneiro de meia-idade que fazia aquela rota há décadas, avistou a pequena figura solitária à beira da estrada. Seu coração apertou ao perceber que se tratava de uma criança. Imediatamente, ligou o pisca-alerta e parou o caminhão. Meu Deus do céu, menina! O que você está fazendo aqui sozinha? José aproximou-se cautelosamente, notando os olhos vermelhos e o rosto manchado de lágrimas de Beatriz. Minha mamãe... Beatriz não conseguiu completar a frase, um novo acesso de choro tomando conta de seu pequeno corpo. José compreendeu imediatamente a situação, uma mistura de raiva e compaixão tomando conta de seu ser. Vem cá, pequena, vamos te tirar daqui, disse ele gentilmente. Qual é seu nome? Beatriz, respondeu ela entre soluços, ainda agarrada à sua mochila rosa, como se fosse sua única conexão com o mundo que conhecia. José sabia exatamente o que fazer. Conhecia um abrigo para crianças na cidade mais próxima, dirigido por freiras que ele ocasionalmente ajudava com doações. Ali Beatriz estaria segura até que as autoridades pudessem tomar as providências necessárias. Enquanto o caminhão se afastava da estrada onde tudo mudou, Beatriz olhava pela janela, suas lágrimas secando lentamente no rosto. Em seu coração infantil, uma promessa começava a se formar. Um dia ela encontraria sua mãe novamente, não para voltar, mas para mostrar quem ela se tornaria apesar do abandono. O lar Santa Clara, com suas paredes em tons pastéis e jardim bem cuidado, seria o novo endereço de Beatriz. Irmã Conceição, uma freira de expressão serena e olhos bondosos, recebeu a pequena ainda assustada pela mão de José, o caminhoneiro que a encontrou. Pode deixar que cuidaremos bem dela, assegurou a religiosa, enquanto José explicava a situação. Beatriz, querida, vamos conhecer sua nova casa? A menina hesitou, apertando ainda mais sua mochila rosa contra o peito. Seus olhos vagaram pelo ambiente desconhecido, registrando cada detalhe, com a desconfiança natural de quem acabara de ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Obrigada por tudo, seu José, murmurou Beatriz, sua voz ainda embargada. O caminhoneiro se agachou para ficar na altura dela. Fique tranquila, pequena. A irmã Conceição e as outras irmãs são pessoas maravilhosas. E sempre que eu passar por aqui, venho te visitar, combinado? Após a partida de José, irmã Conceição conduziu Beatriz pelos corredores do orfanato. O lugar era limpo e organizado, com desenhos coloridos enfeitando as paredes e o som distante de risadas infantis ecoando pelos corredores. Aqui será seu quarto, apresentou a freira, abrindo a porta de um dormitório compartilhado. 4 camas estavam dispostas de forma organizada, 3 delas já ocupadas por outras meninas. Você vai dividir o espaço com Marina, Luísa e Carol. Marina, uma garota de 8 anos com cabelos cacheados e sorriso fácil, foi a primeira a se aproximar. Oi, pode ficar com a cama perto da janela, é a melhor. Dá para ver as estrelas à noite. Beatriz apenas assentiu, ainda incapaz de corresponder ao entusiasmo da nova colega. Irmã Conceição, percebendo o desconforto da recém-chegada, sugeriu que ela tivesse um tempo sozinha para organizar seus pertences. Sentada na cama indicada por Marina, Beatriz finalmente abriu sua mochila rosa. Além das roupas dobradas com cuidado, encontrou seu ursinho de pelúcia favorito, Pepe, que sua mãe havia incluído. No fundo da mochila, descobriu o caderninho que não sabia que estava ali. Ao abrir o caderno, suas mãos pequenas tremeram ao reconhecer a letra caprichada de sua mãe. Mesmo com apenas 6 anos, Beatriz já sabia ler razoavelmente bem. Helena sempre fez questão de estimular seu aprendizado. Com dificuldade, começou a decifrar as palavras escritas. Minha pequena estrela, sei que um dia você vai entender que às vezes o amor significa tomar decisões difíceis. Beatriz fechou o caderno bruscamente, incapaz de continuar lendo. As lágrimas voltaram com força total, e ela enterrou o rosto no Pepe, abafando seus soluços. Foi assim que Marina a encontrou minutos depois. Sem dizer nada, a menina mais velha sentou-se ao lado de Beatriz e começou a fazer cafuné em seus cabelos, exatamente como sua própria mãe fazia antes de também partir. Também chorei muito quando cheguei aqui, confidenciou Marina.
Mas sabe de uma coisa? Aqui a gente nunca está sozinha. Somos todas irmãs agora. Os dias seguintes foram um borrão de adaptação para Beatriz. Irmã Conceição estabeleceu uma rotina que incluía aulas na escola do próprio orfanato, horários para refeições, tarefas e momentos de lazer. A religiosa observava atentamente como a nova interna se comportava, preocupada com seu silêncio constante. Durante as refeições, Beatriz mal tocava na comida. Nas aulas, embora prestasse atenção, raramente participava. No playground, preferia sentar-se sozinha, observando as outras crianças brincarem. Sua única companhia constante era Marina, que parecia ter assumido o papel de protetora. Foi Marina quem descobriu o talento especial de Beatriz. Numa noite, enquanto todas dormiam, ela escutou uma voz suave cantarolando. Era Beatriz sentada próxima à janela, cantando baixinho para seu ursinho Pepe uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar. "Você canta muito bem", sussurrou Marina, fazendo Beatriz se sobressaltar. "Por que não canta no coral da igreja? A irmã Regina está sempre procurando vozes novas." Beatriz balançou a cabeça negativamente. "Mamãe sempre cantava comigo", murmurou, sua voz quebrando na última palavra. "E agora você pode cantar por vocês duas", respondeu Marina, com a sabedoria que só as crianças que já enfrentaram perdas possuem. Nas semanas seguintes, a presença constante de Marina e a paciência infinita de irmã Conceição começaram a surtir efeito. Beatriz ainda era quieta, mas começou a participar mais das atividades. Durante as aulas de arte, surpreendeu a todos com seus desenhos detalhados, sempre retratando uma mulher de cabelos longos de costas para uma menina. Um mês após sua chegada, durante uma tarde particularmente difícil, irmã Conceição encontrou Beatriz escrevendo furiosamente em seu caderninho. "O que você está escrevendo, querida?", perguntou a freira gentilmente. "Uma promessa", respondeu Beatriz, com uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. "Um dia, ela vai me ver e vai se arrepender." Irmã Conceição sentou-se ao lado da menina, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Sabe, Beatriz, às vezes as pessoas fazem escolhas erradas quando estão machucadas. Isso não justifica, mas explica. E você tem todo o direito de sentir raiva, tristeza, tudo o que seu coração precisar sentir." Pela primeira vez desde sua chegada, Beatriz permitiu-se ser abraçada por alguém que não fosse Marina. Nos braços de irmã Conceição, chorou todas as lágrimas que ainda guardava. "Mas lembre-se", continuou a freira, "que você é muito mais do que o que aconteceu com você. Você é especial, Beatriz, e tem um dom único para compartilhar com o mundo." Naquela noite, durante o jantar, algo extraordinário aconteceu. Quando irmã Regina começou a tocar piano para as crianças, como fazia todas as noites, Beatriz levantou-se timidamente. Posso cantar?", perguntou, sua voz quase um sussurro. O sorriso de irmã Regina iluminou todo o refeitório. "Claro que pode, querida. Que música você quer cantar?" Beatriz fechou os olhos e começou a cantar Sobre as Águas, uma música que sua mãe sempre cantava para ela dormir. Sua voz, cristalina e emotiva, encheu o ambiente, fazendo todas as outras crianças pararem o que estavam fazendo para ouvir. Marina, observando sua amiga cantar, sorriu com orgulho. Sabia que aquele era apenas o começo da jornada de Beatriz, mas era um começo importante. No bolso de seu avental, irmã Conceição apertou o terço, agradecendo silenciosamente pela pequena vitória daquela noite. E assim, entre as paredes do lar Santa Clara, uma nova Beatriz começava a emergir. Uma menina que, mesmo carregando suas cicatrizes, descobria aos poucos que sua voz poderia ser mais do que um lamento. Poderia ser sua força, sua identidade e, um dia, seu caminho para a cura. O outono já havia dado lugar ao inverno quando o casal Rodrigues visitou o lar Santa Clara pela primeira vez. Laura, professora universitária de literatura, e André, maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas, chegaram numa manhã de sábado, trazendo consigo a esperança de completar sua família. "Eles são diferentes dos outros casais que costumam nos visitar", comentou irmã Regina com irmã Conceição, observando como Laura e André interagiam naturalmente com as crianças durante o café da manhã, sem aquela ansiedade típica dos candidatos à adoção.
Beatriz, agora com quase 7 anos, observava o casal discretamente por cima de seu livro de histórias. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma presença silenciosa, mas constante, na biblioteca do orfanato, mergulhando em histórias que a ajudavam a escapar de sua própria realidade. André foi o primeiro a notar a menina solitária no canto da sala comunal. Aproximou-se devagar, interessado no livro que ela lia com tanta concentração. O Pequeno Príncipe? É uma excelente escolha, comentou ele, sentando-se numa poltrona próxima. Qual é sua parte favorita? Beatriz hesitou por um momento antes de responder. Quando ele fala sobre as estrelas, que elas são diferentes para cada pessoa. Ah, sim. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes, citou André, impressionado com a maturidade da resposta. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. André notou como os dedos de Beatriz tamborilavam suavemente na capa do livro, seguindo um ritmo próprio. Laura, que observava a cena de longe, aproximou-se também, carregando seu próprio exemplar surrado de O Pequeno Príncipe. Sabia que esse livro tem uma música escondida em cada página? Perguntou Laura, sentando-se do outro lado de Beatriz. A menina levantou os olhos, genuinamente curiosa. Como assim? Bem, cada história tem sua própria melodia. É só prestar atenção no ritmo das palavras, explicou Laura, abrindo o livro em uma página aleatória. Veja, quando lemos em voz alta, antes que Laura pudesse continuar, Beatriz começou a cantarolar suavemente, transformando as palavras da página em uma melodia improvisada. André e Laura trocaram um olhar surpreso e emocionado. Marina, que passava pelo corredor naquele momento, parou para ouvir sua amiga cantar. Era a primeira vez que via Beatriz interagindo tão naturalmente com visitantes. Normalmente, ela se escondia na biblioteca até que os possíveis pais adotivos fossem embora. Nos fins de semana seguintes, o casal Rodrigues retornou ao orfanato. Cada visita trazia algo novo. André com partituras antigas, que explicava pacientemente a Beatriz. Laura com livros que liam juntos, criando melodias para cada história. Você gosta deles, não é? Perguntou Marina uma noite, enquanto as duas dividiam um pacote de biscoitos que José, o caminhoneiro, havia trazido em sua última visita. Beatriz abraçou os joelhos pensativa. Eles são diferentes, admitiu. Mas e se eles também forem embora? Completou Marina, conhecendo bem os medos da amiga. Às vezes precisamos arriscar, Bia. Olha só, você arriscou ser minha amiga e deu certo, não deu? A resposta de Beatriz foi interrompida por Irmã Conceição, que apareceu no dormitório com um sorriso caloroso. Beatriz, querida, você pode vir comigo um momento? Tem algumas pessoas que querem conversar com você. No escritório da Madre Superiora, Laura e André aguardavam nervosamente. Quando Beatriz entrou, Laura se ajoelhou para ficar na altura dela. Beatriz, nós gostaríamos muito de saber se você aceitaria fazer parte da nossa família, disse Laura, sua voz tremendo levemente de emoção. A menina ficou em silêncio por um longo momento, seu coração batendo acelerado. Vocês não vão me deixar se eu fizer algo errado? André se aproximou também, seus olhos marejados. Nunca, pequena. Família é para sempre, não importa o que aconteça. E posso levar meu ursinho Pepe e meu caderninho? Perguntou Beatriz, sua voz quase um sussurro. Claro que pode, respondeu Laura sorrindo através das lágrimas. E podemos encher sua estante de livros novos e ter um piano em casa para você cantar. E posso visitar a Marina e o seu José quando ele vier? Sempre que quiser, garantiu André. O lar Santa Clara sempre será parte da sua história. Beatriz olhou para a Irmã Conceição, que assistia à cena com os olhos brilhantes. A freira assentiu encorajadoramente. Então eu quero, disse finalmente Beatriz, permitindo-se ser abraçada por seus futuros pais. Os meses seguintes foram de adaptação. O processo de adoção seguiu seu curso legal, enquanto Beatriz começava a passar alguns fins de semana na casa dos Rodrigues, conhecendo seu novo lar. O quarto que seria dela foi pintado de azul claro, com pequenas estrelas douradas no teto que brilhavam no escuro. Na noite anterior à sua partida definitiva do orfanato, Beatriz não conseguia dormir. Sentada na janela de sempre,
Cantarolava baixinho enquanto observava as estrelas. Vou sentir sua falta, disse Marina juntando-se a ela. Mas estou feliz por você. Você vai me visitar, não vai? Laura e André disseram que você pode ir sempre que quiser. Claro que vou. E quando eu for adotada também, podemos fazer apresentações juntas no piano do seu pai. As duas amigas riram baixinho, imaginando o futuro. Antes de voltarem para suas camas, Marina entregou a Beatriz um pequeno embrulho. É um diário novo, explicou. Para você escrever suas histórias felizes agora. Na manhã seguinte, quando Laura e André vieram buscar Beatriz, o pátio do Lar Santa Clara estava cheio. Todas as crianças, freiras e funcionários queriam se despedir. José, o caminhoneiro, havia feito uma parada especial para estar presente. Lembre-se, pequena estrela, disse irmã Conceição durante o abraço de despedida. Seu brilho é único e especial. No banco de trás do carro dos Rodrigues, Beatriz apertava sua mochila rosa, agora acompanhada por uma mala nova com suas outras coisas. Através da janela, viu Marina acenando até o carro desaparecer na esquina. Em seu novo diário, antes de dormir em seu novo quarto naquela noite, Beatriz escreveu sua primeira entrada. Querido diário, hoje aprendi que às vezes a família que escolhemos pode curar as feridas deixadas pela família que nos deixou. E que talvez, só talvez, as estrelas possam ter um significado diferente agora. Os anos que se seguiram trouxeram uma transformação notável para Beatriz. Sob os cuidados amorosos de Laura e André, a menina tímida e retraída começou a florescer, revelando uma personalidade vibrante e um talento musical extraordinário. O piano, que ocupava um lugar de destaque na sala dos Rodrigues, tornou-se o refúgio favorito de Beatriz. André, com sua experiência como maestro, reconheceu rapidamente o dom natural da filha e começou a guiá-la no mundo da música. Lembre-se, Bia, dizia ele durante uma de suas aulas, a música não é apenas sobre notas certas, é sobre sentir, expressar, contar uma história com sons. Beatriz, agora com 12 anos, a sentiu concentrada, seus dedos dançando sobre as teclas, enquanto ela interpretava uma peça de Chopin. Sua dedicação era evidente. Passava horas praticando, muitas vezes perdendo a noção do tempo. Laura, observando da porta, sorriu com orgulho. Não se esqueça do seu dever de casa de literatura, mocinha, lembrou carinhosamente. Já terminei, mãe, respondeu Beatriz, sem tirar os olhos da partitura. Escrevi sobre como a música e a literatura se entrelaçam na narrativa. A vida escolar de Beatriz era tão brilhante quanto sua evolução musical. Seus professores frequentemente elogiavam sua criatividade e profundidade de pensamento, especialmente em suas redações. No entanto, nem tudo eram flores. Apesar de sua nova vida feliz, Beatriz ainda carregava as cicatrizes do abandono. Ocasionalmente, tinha pesadelos onde se via novamente sozinha naquela estrada. Nesses momentos, Laura a abraçava forte, sussurrando palavras de conforto até que ela se acalmasse. Está tudo bem, meu amor. Estamos aqui. Você está segura? Repetia Laura, afagando os cabelos da filha. Uma noite, após um desses episódios, Beatriz perguntou hesitante. Mãe, você acha que um dia eu vou parar de sonhar com aquele dia? Laura pensou cuidadosamente antes de responder. Querida, algumas memórias são como cicatrizes. Elas podem ficar menos doloridas com o tempo, mas fazem parte de quem somos. O importante é não deixar que elas definam seu futuro. Foi nessa época que Beatriz começou a compor suas próprias músicas. Inicialmente eram melodias simples, reflexos de seus sentimentos conflitantes. Mas com o tempo e o incentivo de seus pais, suas composições ganharam complexidade e profundidade. André, reconhecendo o potencial da filha, começou a incluí-la em pequenas apresentações locais. A primeira vez que Beatriz se apresentou em público foi em um recital da escola de música onde estudava. Nos bastidores, minutos antes de subir ao palco, Beatriz sentiu o pânico crescer. E se eu errar? E se eles não gostarem? Sussurrou para André, suas mãos tremendo. Respire fundo, aconselhou André, segurando as mãos da filha. Lembre-se do que sempre digo. A música é sua história. Conte-a com o coração e ninguém poderá dizer que está errada. Quando Beatriz finalmente sentou-se ao piano,
o silêncio na plateia era palpável. Seus dedos tocaram as primeiras notas de sua composição original, Estrelas Silenciosas. À medida que a música fluía, era como se cada nota contasse um pedaço de sua jornada, o abandono, a solidão, mas também a esperança e o renascimento. Na plateia, Laura enxugava discretamente as lágrimas, reconhecendo na melodia as noites em que consolava Beatriz após os pesadelos. André, observando dos bastidores, sentia seu coração se encher de orgulho e emoção. Quando a última nota ecoou pelo auditório, houve um momento de silêncio absoluto antes que a plateia explodisse em aplausos. Beatriz, ainda sentada ao piano, permitiu-se um pequeno sorriso, sentindo pela primeira vez que havia transformado sua dor em algo belo. Nos meses seguintes, a vida de Beatriz ganhou um novo ritmo. Suas composições começaram a chamar a atenção além dos círculos escolares. Um vídeo de sua performance de Estrelas Silenciosas viralizou nas redes sociais, atingindo milhares de visualizações. "Olha só isso, Bia!", exclamou Marina, que continuava sendo uma presença constante na vida da amiga, mesmo após ter sido adotada por uma família de São Paulo. "Tem gente de todo o Brasil comentando sobre sua música." Beatriz, lendo os comentários, sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Muitas pessoas compartilhavam como a música as havia tocado, como se falasse diretamente aos seus corações. Alguns até mencionavam suas próprias experiências de abandono e superação. "É muita responsabilidade", murmurou Beatriz, sentindo o peso de tantas expectativas. "É um dom", corrigiu Laura, que havia se juntado às meninas. "Você está tocando as pessoas, Bia. Está mostrando que é possível transformar a dor em algo bonito." À medida que sua fama local crescia, Beatriz enfrentava novos desafios. Na escola, alguns colegas começaram a tratá-la de forma diferente. Uns com admiração excessiva, outros com inveja mal disfarçada. A adolescente lutava para encontrar um equilíbrio entre sua paixão pela música e o desejo de uma vida normal. Foi nesse contexto que André recebeu um convite surpreendente. A Orquestra Jovem do Estado estava realizando audições para novos talentos, e o nome de Beatriz havia sido mencionado. "É uma oportunidade incrível", disse André, mostrando a carta para Laura e Beatriz. "Mas a decisão é sua, filha. Não há pressão." Beatriz passou dias refletindo sobre a proposta. Por um lado, era um sonho que nem sabia que tinha. Por outro, significava uma exposição ainda maior, além de horas de ensaio que poderiam afetar sua vida escolar e social. Numa noite, enquanto tocava distraidamente no piano, Beatriz teve uma epifania. A música que seus dedos criavam não era apenas sua. Era um reflexo de todas as pessoas que a haviam moldado. Era a força de Marina, a bondade de Irmã Conceição, o carinho de Laura, a sabedoria de André. E de alguma forma, era também um eco distante daquela mulher que a havia deixado na estrada anos atrás. "Eu quero fazer a audição", anunciou Beatriz no café da manhã seguinte. "Não pelo reconhecimento, mas porque acho que tenho algo a dizer através da música, algo que talvez possa ajudar outras pessoas como eu." Laura e André trocaram um olhar de compreensão e orgulho. Sua filha estava crescendo, não apenas em estatura, mas em sabedoria e propósito. "Então vamos trabalhar duro para essa audição", disse André, com um sorriso encorajador. "Mas lembre-se, Bia, não importa o resultado, estamos orgulhosos de você." Sempre. Naquela tarde, sentada ao piano, Beatriz começou a compor uma nova peça. Desta vez, não era sobre abandono ou solidão. Era sobre família, sobre escolhas, sobre o poder transformador do amor. Enquanto suas mãos dançavam sobre as teclas, ela sabia que estava no caminho certo. Não apenas para a audição, mas para sua jornada de vida. Do lado de fora da sala de música, Laura e André escutavam em silêncio, maravilhados com a evolução de sua filha. A melodia que fluía era uma promessa de um futuro brilhante, construído sobre as fundações de um passado superado. O grande dia da audição para a Orquestra Jovem do Estado finalmente chegou. Beatriz, agora com 15 anos, ajeitava nervosamente o vestido azul celeste que havia escolhido para a ocasião. Seus dedos, que normalmente dançavam com confiança sobre as teclas do piano, agora tremiam levemente
enquanto ela prendia uma pequena estrela dourada em seu cabelo. Um presente de boa sorte de Marina. Lembre-se de respirar, querida. Laura sussurrou, ajudando a filha com os últimos detalhes. Você já é uma vencedora só por estar aqui. André, que aguardava na sala, sorriu ao ver Beatriz emergir do quarto. Minha estrela, disse ele, abraçando-a carinhosamente. Não importa o que aconteça hoje, estamos orgulhosos de você. O trajeto até o Teatro Municipal, onde ocorreria a audição, foi silencioso. Beatriz repassava mentalmente a peça que havia composto especialmente para esta ocasião. Uma composição que ela intitulara Sinfonia das Segundas Chances. Ao chegarem ao imponente edifício do teatro, Beatriz sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Dezenas de jovens talentos de todo o estado estavam ali, todos competindo por uma vaga na prestigiada orquestra. Beatriz Rodrigues, chamou uma voz. Uma mulher de meia idade, com um crachá identificando-a como parte da comissão avaliadora, aproximou-se. Você é a próxima. Está pronta? Com um último olhar para seus pais, que lhe deram sorrisos encorajadores, Beatriz assentiu e seguiu a mulher até o palco. O auditório era maior do que qualquer lugar onde ela já havia se apresentado. As luzes brilhantes do palco quase a cegaram momentaneamente. Diante dela, um magnífico piano de cauda aguardava. E ali, sentados em uma mesa no centro do auditório, estavam os 5 jurados que decidiriam seu destino. Por favor, apresente-se e nos diga o que irá tocar, solicitou um dos jurados. Respirando fundo, Beatriz falou ao microfone. Meu nome é Beatriz Rodrigues. Hoje irei apresentar uma composição original chamada Sinfonia das Segundas Chances. Houve um murmúrio de interesse entre os jurados. Composições originais eram raras nas audições. Sentando-se ao piano, Beatriz fechou os olhos por um momento, centrando-se. Quando seus dedos tocaram as primeiras notas, foi como se o mundo ao seu redor desaparecesse. A música começou suave, quase hesitante, como os primeiros passos de uma criança. Gradualmente, a melodia foi ganhando força, entrelaçando temas de esperança com notas de melancolia. Era a história de sua vida traduzida em música. O abandono, a solidão do orfanato, o medo de confiar novamente. Mas então, a composição mudava, introduzindo novos acordes que falavam de amor, aceitação e renascimento. O clímax da peça era uma explosão de emoções, onde Beatriz deixava transparecer toda a gratidão e alegria que sentia por sua família adotiva, sem nunca esquecer suas raízes. As últimas notas eram um sussurro de esperança, uma promessa de um futuro brilhante, construído sobre um passado superado. Quando a última nota ecoou pelo auditório, houve um momento de silêncio absoluto. Beatriz abriu os olhos, voltando à realidade, e viu algo que a surpreendeu. Alguns dos jurados tinham lágrimas nos olhos. Impressionante, senhorita Rodrigues, disse um dos avaliadores, o primeiro a se recompor. Pode nos contar um pouco sobre a inspiração para esta peça? Beatriz hesitou por um momento, mas decidiu ser honesta. Esta música conta minha história. Fui abandonada quando criança. Passei por um orfanato e tive a sorte de ser adotada por pais maravilhosos. É uma história sobre perdas, mas também sobre novos começos e o poder transformador do amor. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Finalmente, a presidente do júri falou. Obrigada, Beatriz. Sua apresentação foi profundamente tocante. Entraremos em contato com os resultados em breve. Saindo do palco com as pernas trêmulas, Beatriz foi imediatamente envolvida em um abraço caloroso de seus pais. Você estava incrível, meu amor, exclamou Laura com lágrimas nos olhos. Eles ficaram verdadeiramente impressionados, acrescentou André, o orgulho evidente em sua voz. Nos dias que se seguiram, a espera pelo resultado foi agonizante. Beatriz tentava se distrair com suas atividades normais, escola, aulas de música, encontros com Marina, mas a ansiedade era palpável. Finalmente, numa quinta-feira à noite, o telefone tocou. Laura atendeu e, após alguns momentos de conversa, chamou Beatriz com um sorriso no rosto. É para você, querida, é a orquestra jovem. Com o coração acelerado, Beatriz pegou o telefone. Alô? Senhorita Rodrigues?
aqui é Clarice Mendes, da Comissão da Orquestra Jovem do Estado. É com grande prazer que informamos que você foi selecionada não apenas para integrar nossa orquestra, mas também para ser nossa solista convidada no concerto de abertura da temporada. Beatriz mal podia acreditar no que ouvia. Não apenas havia sido aceita, mas recebera uma honra adicional que raramente era concedida a novos membros. Obrigada. Eu não sei o que dizer, gaguejou Beatriz emocionada. Sua performance e sua história nos comoveram profundamente, continuou Clarice. Acreditamos que sua música tem o poder de tocar muitos corações. Parabéns, Beatriz. Esperamos vê-la nos ensaios na próxima semana. Após desligar o telefone, Beatriz se jogou nos braços de seus pais, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era mais do que ela jamais havia sonhado. Estou tão orgulhosa de você, minha estrela, disse Laura, abraçando-a forte. André, com os olhos marejados, acrescentou: você merece, Bia. Seu talento e sua dedicação te trouxeram até aqui. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Beatriz sentou-se em sua escrivaninha e abriu seu diário. Com um sorriso nos lábios, ela escreveu: querido diário, hoje aprendi que nossas experiências, mesmo as dolorosas, podem se tornar nossa maior força. Minha música, nascida da dor do abandono, agora tem o poder de tocar outras pessoas. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que, aconteça o que acontecer, tenho uma família que me ama e um propósito para seguir. E talvez, só talvez, através da minha música, eu possa ajudar outras estrelas esquecidas a brilharem novamente. Fechando o diário, Beatriz olhou pela janela para o céu estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu pensar na mãe biológica, não com raiva ou tristeza, mas com uma curiosidade tranquila. Onde estaria ela agora? Saberia do sucesso de sua filha? Com esses pensamentos, Beatriz adormeceu, sonhando com as melodias que ainda iria criar e as vidas que poderia tocar através de sua música. Os anos seguintes trouxeram uma transformação extraordinária para Beatriz. Sua participação na Orquestra Jovem do Estado abriu portas que ela jamais imaginara. Aos 18 anos, Beatriz não era apenas uma pianista talentosa, mas uma compositora reconhecida, cujas obras começavam a ganhar notoriedade, além das fronteiras de São Paulo. O concerto de abertura da temporada, onde Beatriz fez sua estreia como solista, foi um marco em sua carreira. Sua performance de Sinfonia das Segundas Chances arrancou lágrimas e aplausos da plateia, incluindo críticos renomados que estavam presentes. Uma revelação, escreveu um crítico do Estadão. Beatriz Rodrigues não apenas toca, ela conta histórias através de suas composições, tocando a alma de quem ouve. Com o sucesso veio também a atenção da mídia. Jornalistas queriam saber mais sobre a jovem prodígio e sua história inspiradora. Beatriz, inicialmente hesitante em compartilhar seu passado, percebeu que sua experiência poderia inspirar outras pessoas. Acredito que a música tem o poder de curar, disse ela em uma entrevista para uma revista de cultura. Cada nota que componho é uma parte da minha jornada, e se isso puder ajudar alguém a superar suas próprias dificuldades, então sinto que cumpri meu propósito. Laura e André observavam o crescimento da filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Estavam felizes por seu sucesso, mas também atentos para garantir que Beatriz não perdesse de vista quem era em meio à fama crescente. Lembre-se sempre de suas raízes, meu amor, aconselhou Laura uma noite após um concerto particularmente aclamado. Sua música é poderosa porque vem do coração. Beatriz assentiu, grata pelo apoio constante de seus pais. Eu sei, mãe. É por isso que faço questão de continuar visitando o Lar Santa Clara sempre que posso. Não quero esquecer de onde vim. Essas visitas ao orfanato tornaram-se uma parte importante da vida de Beatriz. Ela não apenas doava parte de seus ganhos para a instituição, mas também dava aulas de música para as crianças, esperando inspirá-las assim como havia sido inspirada. Foi durante uma dessas visitas que Beatriz teve uma ideia que mudaria o rumo de sua carreira. Observando as crianças cantando e tocando instrumentos simples, ela pensou em como a música havia sido sua salvação. Por que não criar um projeto que levasse educação musical a crianças em situação vulnerável? Com o apoio entusiástico de seus pais,
e, utilizando seus contatos na indústria musical, Beatriz lançou o projeto Notas de Esperança. A iniciativa visava levar aulas de música e instrumentos para orfanatos e comunidades carentes em todo o Brasil. O projeto rapidamente ganhou apoiadores, incluindo músicos famosos e empresas dispostas a patrocinar a causa. Beatriz dedicava cada vez mais tempo a isso, equilibrando sua carreira em ascensão com o desejo de retribuir à sociedade. Um dia, enquanto organizava um evento beneficente para o Notas de Esperança, Beatriz recebeu uma ligação inesperada de Irmã Conceição. "Beatriz, minha querida", a voz da freira soava emocionada. "Aconteceu algo que você precisa saber. Uma mulher veio ao orfanato hoje perguntando por você." O coração de Beatriz acelerou. "Quem era, irmã?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Ela disse ser sua mãe biológica, Beatriz, Helena Mendonça." O mundo pareceu parar por um momento. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Após anos sem pensar ativamente naquela mulher que a havia abandonado, de repente, ela ressurgia. Ela deixou algum contato?" Beatriz perguntou, sua voz tremendo levemente. "Sim, querida. Ela deixou um número de telefone e disse que gostaria muito de falar com você, se você estiver disposta." Beatriz agradeceu à Irmã Conceição e desligou o telefone, sentindo-se completamente perdida. O que fazer com essa informação? Por que sua mãe biológica a procurava agora, depois de tantos anos? Naquela noite, Beatriz compartilhou a notícia com Laura e André. Seus pais adotivos, sempre apoiadores, asseguraram-lhe que qualquer decisão que ela tomasse seria respeitada. "Você não deve nada a ela, Bia", disse André gentilmente. "Mas se quiser conhecê-la, estaremos aqui para te apoiar." Laura acrescentou, abraçando a filha. "Só lembre-se de que, não importa o que aconteça, você sempre terá um lar aqui conosco." Beatriz passou dias refletindo sobre o que fazer. Parte dela queria ignorar completamente a existência de Helena, enterrar novamente aquela parte dolorosa de seu passado. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a transformar dor em música, estava curiosa. Finalmente, após muita reflexão e conversas com seus pais e Marina, Beatriz decidiu que estava pronta para enfrentar seu passado. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone e discou o número que Irmã Conceição havia lhe passado. Após alguns toques, uma voz feminina atendeu. "Alô?" Beatriz respirou fundo antes de responder. "Oi, é a Beatriz. Eu soube que você me procurou no Lar Santa Clara." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, seguido por um som que parecia um soluço contido. "Beatriz, minha filha, eu nem sei por onde começar. Há tanto que quero te dizer." "Por que agora?" Beatriz perguntou, sua voz mais firme do que esperava. "Por que depois de todos esses anos?" Eu vi você na televisão", Helena respondeu, sua voz embargada. "Seu concerto, sua música. Quando ouvi Sinfonia das Segundas Chances, eu soube. Soube que era sobre nós, sobre o que eu fiz." "Beatriz, eu sei que não mereço seu perdão, mas..." Beatriz interrompeu. "Você tem razão. Você não merece meu perdão. Pelo menos não ainda. Mas talvez possamos conversar. Não como mãe e filha, mas como duas pessoas que compartilham uma história." Combinaram de se encontrar em um café neutro na semana seguinte. Ao desligar o telefone, Beatriz sentiu uma mistura de emoções. Ansiedade, curiosidade, um resquício de raiva, mas também uma estranha sensação de alívio. Sentando-se ao piano, ela começou a tocar, deixando que seus sentimentos fluíssem através da música. Uma nova melodia começava a tomar forma. Não era sobre abandono ou mágoa, mas sobre a possibilidade de cura, sobre enfrentar o passado e talvez encontrar um novo tipo de compreensão. Enquanto tocava, Beatriz percebeu que esta poderia ser a composição mais desafiadora e importante de sua vida até agora. Era a música de um círculo que poderia, finalmente, se fechar. O café escolhido para o encontro era um local tranquilo no bairro de Pinheiros, conhecido por sua atmosfera acolhedora e discreta. Beatriz chegou 15 minutos antes do horário combinado, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa enquanto aguardava. Laura e André haviam se oferecido para acompanhá-la.
mas ela decidiu que este era um momento que precisava enfrentar sozinha. Às 15h em ponto, a porta do café se abriu e Beatriz imediatamente reconheceu a mulher que entrou. Helena Mendonça parecia ter envelhecido mais do que seus anos sugeriam. Seu rosto, embora ainda bonito, carregava linhas de preocupação e o peso visível do arrependimento. Seus olhares se cruzaram e, por um momento, ambas ficaram paralisadas. Era como olhar através de um espelho do tempo. As semelhanças entre mãe e filha eram inegáveis, desde os olhos expressivos até o formato do rosto. Beatriz? Helena perguntou hesitante, aproximando-se da mesa. Beatriz assentiu, indicando a cadeira à sua frente. Olá, Helena. O uso de seu primeiro nome não passou despercebido por Helena, que entendeu o distanciamento implícito. Ela se sentou, suas mãos tremendo levemente enquanto as colocava sobre a mesa. Você está linda, Helena começou, sua voz embargada. Eu vi suas fotos, claro, mas vê-la pessoalmente... Por que você me abandonou? Beatriz interrompeu, indo direto ao ponto. Anos de questionamentos e noites em claro a haviam preparado para este momento. Helena fechou os olhos por um instante, como se reunisse coragem. Eu estava quebrada, Beatriz. Depois que seu pai nos deixou, eu entrei em uma espiral de depressão e ansiedade. Convenci-me de que você estaria melhor sem mim, que eu só te prejudicaria. Foi a decisão mais difícil, e agora sei, a mais errada da minha vida. Beatriz escutava atentamente, anos de emoções reprimidas borbulhando à superfície. Você tem ideia do que passei? Do medo, da solidão, da sensação de não ser amada? Não, eu não tenho, Helena admitiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. E me arrependo todos os dias. Quando finalmente busquei ajuda e me recuperei, anos haviam se passado. Tentei te encontrar, mas você já havia sido adotada. Pensei que talvez fosse melhor deixar você em paz. Então por que agora? Beatriz perguntou, sua voz misturando curiosidade e um toque de acusação. Eu vi seu concerto na TV, Helena explicou. Quando ouvi Sinfonia das Segundas Chances, foi como se cada nota perfurasse meu coração. Reconheci nossa história ali, Beatriz. Percebi que, apesar de tudo que fiz, você se tornou essa mulher incrível e talentosa. Eu precisava te ver, te pedir perdão, mesmo sabendo que não mereço. Beatriz ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que ouvia. Parte dela queria gritar, expor toda a dor acumulada ao longo dos anos. Outra parte, no entanto, via na mulher à sua frente não mais a figura quase mítica que a havia abandonado, mas um ser humano falível, carregando seu próprio fardo de culpa e arrependimento. Você tem razão, Beatriz finalmente falou. Você não merece meu perdão. Pelo menos não ainda. Mas, Helena perguntou, um toque de esperança em sua voz. Mas eu passei anos transformando minha dor em música. Aprendi que o perdão não é apenas sobre a pessoa que errou, mas também sobre libertar a si mesmo. Não posso prometer que um dia seremos próximas, mas estou disposta a tentar entender. Helena assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. É mais do que eu poderia esperar, Beatriz. Obrigada. Nos minutos que se seguiram, a conversa fluiu de maneira hesitante, mas constante. Helena contou sobre sua luta contra a depressão, os anos de terapia e como havia dedicado sua vida a trabalhar com mães em situação de vulnerabilidade, numa tentativa de evitar que outras mulheres cometessem o mesmo erro que ela. Beatriz, por sua vez, compartilhou um pouco sobre sua vida no orfanato, a adoção por Laura e André, e como a música se tornou sua salvação. Falou sobre o projeto Notas de Esperança e como estava usando sua plataforma para ajudar outras crianças. Ao final do encontro, que durou quase 2 horas, ambas se sentiam emocionalmente exaustas, mas de alguma forma mais leves. Não houve abraços ou promessas grandiosas, apenas um acordo tácito de que este era o primeiro passo de uma jornada incerta. Posso te ligar de vez em quando? Helena perguntou hesitante, enquanto se preparavam para partir. Beatriz pensou por um momento antes de responder. Sim, você pode, mas vamos com calma, ok? Isso é novo para mim também. Ao sair do café, Beatriz sentiu como se um peso que carregava há anos tivesse começado a se dissipar. Não era perdão completo, nem aceitação total,
mas era um começo. Naquela noite, sentada ao piano em casa, Beatriz começou a compor uma nova peça. As notas fluíam de seus dedos, carregadas de emoção. Não era uma melodia de tristeza ou raiva, mas uma composição complexa que falava de dor, compreensão e a possibilidade de cura. Laura e André, ouvindo da sala, trocaram olhares preocupados, mas orgulhosos. Eles sabiam que sua filha estava enfrentando uma das maiores batalhas emocionais de sua vida, mas confiavam em sua força e resiliência. Enquanto as últimas notas ecoavam pela casa, Beatriz teve uma epifania. Esta nova composição, nascida do encontro com Helena, seria o cerne de seu próximo álbum. Um álbum que falaria não apenas de sua história pessoal, mas que tocaria todos aqueles que já enfrentaram abandono, perda e a jornada complexa do perdão. Com lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios, Beatriz começou a escrever o título de sua nova obra, Requiem para o Abandono, uma sinfonia de reconciliação. Os meses que se seguiram ao encontro com Helena foram intensos para Beatriz. Enquanto trabalhava em seu novo álbum, Requiem para o Abandono, ela se viu mergulhada em um turbilhão de emoções há muito tempo reprimidas. Cada composição era como abrir uma nova gaveta em seu coração, revelando memórias e sentimentos que ela nem sabia que ainda carregava. O processo criativo era exaustivo, mas catártico. Beatriz passava horas ao piano, às vezes chorando enquanto tocava, outras vezes rindo de alívio, quando conseguia traduzir em música uma emoção particularmente difícil. Laura e André observavam com uma mistura de admiração e preocupação, sempre prontos para oferecer apoio quando a filha precisasse. É como se eu estivesse compondo não apenas com meus dedos, mas com cada célula do meu corpo, Beatriz confidenciou a Marina durante um de seus encontros semanais. Cada nota é uma parte da minha história, da nossa história. Marina, que havia se tornado uma psicóloga focada em terapia pela arte, entendia profundamente o processo de sua amiga. Você está fazendo mais do que compor, Bia. Está se curando e provavelmente vai curar muitas outras pessoas com essa música. Paralelamente à criação do álbum, Beatriz mantinha contato esporádico com Helena. Eram ligações curtas, às vezes tensas, mas sempre honestas. Aos poucos, Beatriz começou a ver Helena não como a figura quase mitológica que a abandonou, mas como uma mulher real, com falhas e arrependimentos profundos. Uma tarde, após uma sessão particularmente intensa de composição, Beatriz decidiu fazer algo que nunca imaginara. Convidou Helena para ouvir um trecho do novo álbum. O encontro foi marcado no estúdio onde Beatriz estava gravando. Quando Helena chegou visivelmente nervosa, Beatriz a conduziu até o piano. Esta peça se chama Eco do Abandono, explicou Beatriz, sua voz tremendo levemente. É sobre aquele dia na estrada. As primeiras notas eram suaves, quase hesitantes, como os passos de uma criança. Gradualmente, a melodia foi ganhando intensidade, transformando-se em um turbilhão de emoções. Medo, confusão, desespero. Helena ouvia com lágrimas nos olhos, revivendo aquele momento terrível através da música de sua filha. Mas então, algo inesperado aconteceu. A composição mudou, introduzindo notas de esperança, de resiliência. Era como se Beatriz estivesse contando não apenas a história do abandono, mas também de sua jornada de superação. Quando a última nota ecoou pelo estúdio, houve um momento de silêncio profundo. Helena, com o rosto banhado em lágrimas, olhou para Beatriz com uma mistura de dor e admiração. Eu sinto muito, Helena soluçou. Sinto muito por tudo. Beatriz, também emocionada, fez algo que surpreendeu a ambas. Estendeu a mão e segurou a de Helena. Não era perdão total, nem aceitação completa, mas era um gesto de compreensão, um pequeno passo em direção à cura. Essa música, Beatriz explicou, sua voz suave, não é só sobre o que aconteceu. É sobre como escolhemos seguir em frente, sobre transformar a dor em algo belo. Nos dias que se seguiram, Beatriz sentiu como se algo tivesse mudado dentro dela. A raiva e o ressentimento que carregara por tanto tempo começavam a se dissipar, dando lugar a uma compreensão mais profunda e complexa de sua história. O álbum Requiem para o Abandono
tomava forma não apenas como uma obra musical, mas como um testemunho de resiliência humana. Cada faixa contava uma parte da jornada de Beatriz, desde o abandono inicial até o reencontro recente, passando pela adoção, a descoberta da música e a construção de uma nova vida. Uma noite, enquanto finalizava a última faixa do álbum, Beatriz teve uma ideia ousada. Ela ligou para Helena. "Eu gostaria que você participasse do álbum", disse Beatriz, surpreendendo não apenas Helena, mas a si mesma. Não tocando ou cantando, mas contando sua parte da história. "Acho que é importante que as pessoas ouçam os dois lados, que entendam que a cura e o perdão são uma via de mão dupla." Helena ficou em silêncio por um momento, claramente emocionada. "Você tem certeza, Beatriz? Eu não mereço estar no seu álbum." "Não se trata de merecer", respondeu Beatriz. "Se trata de contar a verdade, toda a verdade. E a verdade é que nossa história não começou quando você me deixou naquela estrada, nem terminou ali. Estamos escrevendo um novo capítulo agora." A gravação com Helena foi intensa e emocionante. Sua voz, narrando os eventos que levaram ao abandono e os anos de arrependimento que se seguiram, seria incorporada à faixa final do álbum, Sinfonia da Reconciliação. Quando o álbum ficou pronto, Beatriz reuniu seus pais adotivos, Marina e pela primeira vez Helena, para uma audição privada. A experiência foi catártica para todos. Laura e André, ouvindo a evolução emocional de sua filha através da música, sentiam um misto de orgulho e gratidão. Marina, que acompanhara toda a jornada de Beatriz, não conseguia conter as lágrimas. Helena, por sua vez, experimentava uma montanha-russa de emoções. Ouvir a história de sua filha, as consequências de suas ações e o caminho para a cura, tudo traduzido em música, era avassalador. Ao final da audição, Beatriz olhou para o grupo reunido e disse com voz embargada: "Este álbum não é apenas sobre mim ou sobre nós. É sobre todos que já se sentiram abandonados, que lutaram para superar o passado e encontrar força para seguir em frente. É uma mensagem de esperança." Naquela noite, após todos terem ido embora, Beatriz sentou-se ao piano mais uma vez. Enquanto tocava suavemente, refletia sobre sua jornada. Percebeu que o Requiem para o abandono não era um fim, mas um novo começo. Era o fechamento de um capítulo doloroso e o início de uma nova fase em sua vida e carreira. Com um sorriso sereno, Beatriz começou a imaginar seu próximo projeto. Talvez fosse hora de compor não sobre o passado, mas sobre o futuro. Um futuro cheio de possibilidades, de novos laços e de música que continuaria a tocar e transformar vidas. O lançamento de Requiem para o Abandono foi um marco não apenas na carreira de Beatriz, mas também na indústria musical brasileira. O álbum, com sua mistura única de música clássica contemporânea e narrativa pessoal, tocou o público de uma forma que ninguém havia previsto. Críticos elogiaram a coragem e a honestidade crua de Beatriz. Um renomado crítico musical escreveu: "Rodrigues não apenas compõe, ela expõe sua alma em cada nota, convidando-nos a uma jornada de dor, perdão e, finalmente, esperança." As rádios não conseguiam parar de tocar Eco do Abandono, a faixa que Beatriz havia mostrado a Helena no estúdio. A música tocava uma corda sensível em muitos ouvintes que se identificavam com a narrativa de perda e superação. Mas foi a faixa final, Sinfonia da Reconciliação, com a narração de Helena, que realmente capturou a atenção do público. A honestidade brutal de uma mãe confrontando seus erros, combinada com a música de perdão de Beatriz, provocou um diálogo nacional sobre abandono, saúde mental e o poder do perdão. Beatriz se viu no centro de uma atenção midiática sem precedentes. Programas de entrevistas, revistas e jornais, todos queriam ouvir sua história. Ela decidiu usar essa plataforma não para se promover, mas para trazer consciência sobre questões de abandono infantil e a importância do apoio psicológico. "A música foi minha salvação", ela dizia em entrevistas, "mas nem todas as crianças têm essa saída. Precisamos criar mais redes de apoio, mais oportunidades para que essas crianças possam se expressar e curar." O projeto Notas de Esperança ganhou um impulso enorme com o sucesso do álbum.
Empresas e celebridades se ofereceram para patrocinar a iniciativa, permitindo que Beatriz expandisse o programa para mais cidades. Em meio a todo esse turbilhão, a relação de Beatriz com Helena continuava a evoluir lentamente. Não era uma reconciliação fácil ou rápida, mas aos poucos elas começavam a construir algo novo, não exatamente uma relação mãe-filha tradicional, mas uma amizade cautelosa baseada em compreensão mútua e respeito. Um dia, Helena ligou para Beatriz com uma proposta inesperada. "Eu sei que você está expandindo o Notas de Esperança", ela disse hesitante. Eu gostaria de ajudar. Tenho experiência em trabalhar com mães em situação de vulnerabilidade. Talvez possamos criar um programa para prevenir abandonos, para dar suporte a essas mulheres antes que elas tomem decisões drásticas." Beatriz ficou em silêncio por um momento, pega de surpresa. A ideia de trabalhar lado a lado com Helena era algo que nunca havia considerado. No entanto, ela não podia negar a lógica da proposta. Isso poderia funcionar, Beatriz respondeu lentamente. Teríamos que planejar cuidadosamente, é claro. Mas você tem razão. Prevenir é tão importante quanto curar. Nas semanas seguintes, Beatriz e Helena começaram a trabalhar juntas no novo braço do projeto, que elas chamaram de Berço de Sons. A iniciativa visava oferecer aulas de música para gestantes e mães recentes em situação de vulnerabilidade, além de proporcionar apoio psicológico e recursos práticos. Trabalhar juntas trouxe desafios e momentos de tensão, mas também oportunidades de cura que nenhuma das duas havia antecipado. Vendo Helena dedicar-se com tanta paixão a ajudar outras mulheres, Beatriz começou a ver um lado diferente de sua mãe biológica. Não apenas a mulher que a abandonou, mas alguém determinada a consertar seus erros e fazer a diferença. O primeiro evento do Berço de Sons foi realizado em uma comunidade carente de São Paulo. Beatriz tocou piano enquanto Helena conduzia uma oficina para mães jovens. Observando a interação entre as duas, Laura, que estava presente para apoiar, sentiu uma mistura complexa de emoções. Orgulho de Beatriz, admiração pela força de ambas em superar o passado e uma pontada de algo que ela reconheceu, com surpresa, como ciúme. Mais tarde naquela noite, Laura conversou abertamente com Beatriz sobre seus sentimentos. "Estou tão orgulhosa de você, meu amor", ela disse, "por ser capaz de trabalhar com Helena dessa forma. Mas confesso que também me sinto um pouco insegura." Beatriz abraçou sua mãe adotiva com força. "Mãe, você e o pai são meu porto seguro. Nada vai mudar isso. O que estou construindo com Helena é diferente. É uma parceria para ajudar outras pessoas. Mas você é e sempre será minha mãe." Essas palavras tocaram Laura profundamente, reafirmando o laço especial que compartilhava com sua filha. À medida que o Berço de Sons crescia, Beatriz se viu inspirada de uma forma que não esperava. As histórias das mães que participavam do programa, suas lutas e esperanças, começaram a influenciar suas composições de uma maneira nova e emocionante. Uma noite, após um evento particularmente tocante, Beatriz sentou-se ao piano e começou a tocar uma melodia que havia surgido em sua mente. Era algo diferente de tudo que já havia composto. Uma peça que falava não de dor ou abandono, mas de renascimento, de novos começos, de esperança. Enquanto seus dedos dançavam sobre as teclas, Beatriz sentiu que estava no limiar de algo novo e emocionante em sua carreira musical. Esta nova composição não era um requiem, mas um hino à resiliência humana, à capacidade de curar e ser curado, de perdoar e ser perdoado. Com lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios, Beatriz continuou a tocar, deixando a música fluir livremente. Ela sabia que este era apenas o começo de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo cheio de possibilidades, de cura e, acima de tudo, de uma harmonia que ela nunca imaginou possível. O sucesso do Berço de Sons e a evolução musical de Beatriz não passaram despercebidos pela indústria musical. Convites para performances internacionais começaram a chegar, junto com propostas de colaborações com artistas renomados de diversos gêneros. Beatriz, agora com 25 anos, encontrava-se em uma encruzilhada. Por um lado,
a oportunidade de expandir sua carreira globalmente era tentadora. Por outro, ela sentia um compromisso profundo com os projetos sociais que havia iniciado no Brasil. Foi durante esse período de reflexão que Beatriz recebeu um convite que mudaria o rumo de sua carreira. A Unesco a convidou para ser embaixadora da boa vontade, com foco em programas de educação musical para crianças em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo. "É uma oportunidade incrível, Bia", disse André quando ela compartilhou a notícia. "Você poderia levar o Notas de Esperança para uma escala global." Laura, sempre atenta ao bem-estar emocional da filha, perguntou: "E como você se sente sobre isso, querida? É uma grande responsabilidade." Beatriz respirou fundo antes de responder. "É assustador, mas sinto que é o próximo passo natural. Posso usar minha música não apenas para me expressar, mas para realmente fazer a diferença no mundo." A decisão de aceitar o papel de embaixadora da Unesco trouxe uma nova dimensão à vida de Beatriz. Nos meses seguintes, ela se viu viajando para países diversos, desde comunidades carentes na Índia até campos de refugiados na Síria, sempre levando consigo a mensagem de esperança através da música. Em cada lugar que visitava, Beatriz não apenas performava, mas também ouvia. Ouvia as histórias de crianças que, como ela, haviam enfrentado abandono e adversidades. Essas histórias se entrelaçavam com sua música, inspirando novas composições que transcendiam barreiras culturais e linguísticas. Durante uma visita a um orfanato na Colômbia, Beatriz teve uma epifania. Observando as crianças cantando uma canção tradicional local, ela percebeu que a música era verdadeiramente uma linguagem universal de cura. De volta ao Brasil, Beatriz começou a trabalhar em seu projeto mais ambicioso até então, um álbum colaborativo intitulado Vozes do Mundo. A ideia era incorporar elementos musicais e vocais de crianças de diversos países que ela havia visitado, criando uma sinfonia global de esperança e resiliência. O processo de criação desse álbum foi intenso e emocionalmente carregado. Beatriz passou meses viajando, gravando e compondo. Cada faixa do álbum contava uma história diferente, mas todas se uniam em uma mensagem comum de superação e união. Helena, que continuava seu trabalho com o Berço de Sons no Brasil, apoiava Beatriz à distância. Sua relação, embora ainda complexa, havia evoluído para uma parceria baseada em respeito mútuo e um objetivo compartilhado de fazer o bem. "Estou orgulhosa de você, Beatriz", disse Helena durante uma chamada de vídeo enquanto Beatriz estava na Etiópia. "Você transformou nossa história em algo maior que nós duas." Essas palavras tocaram Beatriz profundamente. Ela percebeu que o perdão que havia concedido a Helena não era apenas um ato de libertação pessoal, mas havia se tornado a base de um movimento muito maior de cura e compaixão. O lançamento de Vozes do Mundo foi um evento global. O álbum não apenas atingiu o topo das paradas em diversos países, mas também gerou um movimento social. Pessoas ao redor do mundo começaram a compartilhar suas próprias histórias de superação, inspiradas pela jornada de Beatriz e pelas vozes das crianças no álbum. A faixa título, Sinfonia da Redenção, tornou-se um hino não oficial para organizações de direitos das crianças em todo o mundo. A peça, que mesclava o virtuosismo pianístico de Beatriz com um coro de crianças de diversos países, capturava perfeitamente a mensagem de esperança e unidade que ela queria transmitir. Em uma entrevista à BBC, Beatriz refletiu sobre sua jornada. "Comecei esta carreira buscando curar minhas próprias feridas através da música. Agora, percebo que a verdadeira cura vem de usar nossas experiências para ajudar os outros. Cada criança que conseguimos alcançar com nossa música é uma vitória não apenas sobre o abandono, mas sobre a indiferença." O impacto de Vozes do Mundo foi além da música. Governos e organizações internacionais começaram a prestar mais atenção às questões de abandono infantil e à importância da educação musical. O projeto Notas de Esperança de Beatriz foi adotado como modelo por vários países. Em meio a todo esse sucesso e reconhecimento, Beatriz nunca esqueceu suas raízes. Ela fazia questão de retornar regularmente ao Lar Santa Clara, agora equipado com um estúdio de música de última geração,
graças às suas doações. Numa dessas visitas, Beatriz encontrou uma menina de 7 anos sentada sozinha ao piano, tentando tirar uma melodia. A cena a lembrou tanto de si mesma que ela não pôde deixar de se aproximar. "Oi", disse Beatriz gentilmente. "Qual é o seu nome?" "Sofia", respondeu a menina timidamente. "Essa é uma linda melodia, Sofia. Você gostaria de aprender mais?" O rosto da menina se iluminou com um sorriso e Beatriz sentiu seu coração se encher de emoção. Naquele momento, ela entendeu que sua jornada havia chegado a um círculo completo. Agora, era sua vez de ser a mão estendida, o ouvido atento, a mentora que ela mesma teria desejado ter quando criança. Enquanto começava a ensinar Sofia os primeiros acordes, Beatriz pensou em todos os caminhos que a haviam levado até ali. O abandono, a adoção, a música, o perdão. Cada experiência, cada dor e cada alegria haviam se transformado em notas de uma sinfonia maior. Uma sinfonia de redenção não apenas para ela, mas para crianças ao redor do mundo. E assim, no pequeno estúdio do Lar Santa Clara, uma nova história começava a ser escrita. Uma nova melodia começava a tomar forma. Beatriz sabia que enquanto houvesse música, haveria esperança. E enquanto houvesse esperança, haveria a possibilidade de transformar até mesmo as histórias mais dolorosas em sinfonias de amor e cura. Os anos seguintes trouxeram uma série de mudanças e realizações para Beatriz. Seu trabalho como embaixadora da Unesco e o sucesso contínuo de seus projetos musicais a transformaram em uma figura global de esperança e renovação. No entanto, apesar de toda a fama e reconhecimento, Beatriz nunca perdeu de vista sua missão principal: usar a música como instrumento de cura e transformação. Aos 30 anos, Beatriz decidiu que era hora de um novo desafio. Inspirada por sua experiência ensinando Sofia e outras crianças no Lar Santa Clara, ela concebeu a ideia de fundar uma academia de música internacional, não apenas para formar músicos, mas para criar agentes de mudança através da arte. A Academia Harmonia Mundial, como foi chamada, seria um espaço onde jovens talentos de todo o mundo, especialmente aqueles de comunidades carentes ou que haviam enfrentado adversidades, poderiam aprender, criar e se curar através da música. O projeto era ambicioso e exigiu todo o networking e recursos que Beatriz havia acumulado ao longo dos anos. Laura e André, agora aposentados, se ofereceram para ajudar na administração da academia. Helena, com sua experiência em trabalhar com comunidades vulneráveis, tornou-se uma consultora valiosa para o projeto. A construção da academia foi um esforço verdadeiramente global. Arquitetos de renome internacional se ofereceram para projetar um campus que não fosse apenas funcional, mas também inspirador. O local escolhido foi uma grande área nos arredores de São Paulo, combinando a proximidade com a natureza e o fácil acesso à cidade. O dia da inauguração da Academia Harmonia Mundial foi um evento emocionante. Músicos, celebridades, líderes mundiais e, mais importante, jovens de diversos países se reuniram para celebrar o início dessa nova jornada. Beatriz, de pé no palco do impressionante auditório principal, olhou para a plateia diversificada e sentiu uma onda de emoção a atravessar. "Bem-vindos à Academia Harmonia Mundial", ela começou, sua voz tremendo levemente. "Este lugar nasce de um sonho de que a música pode não apenas expressar nossas dores e alegrias, mas também nos unir e nos curar. Cada um de vocês aqui tem uma história única, uma melodia própria. Juntos criaremos uma sinfonia de mudança que ecoará pelo mundo." As primeiras turmas da academia eram um mosaico de culturas, experiências e talentos. Havia jovens refugiados sírios tocando ao lado de prodígios musicais da Coreia do Sul. Crianças de favelas brasileiras compondo com estudantes de conservatórios europeus. A diversidade era não apenas celebrada, mas vista como a principal força criativa da academia. O currículo da Academia Harmonia Mundial ia além do ensino tradicional de música. Além das aulas de instrumentos e teoria musical, os alunos participavam de workshops de composição terapêutica, estudavam os impactos neurológicos e psicológicos da música e eram incentivados a criar projetos
que levassem a música como ferramenta de transformação para suas comunidades de origem. Beatriz, embora ocupada com a administração da academia, fazia questão de estar envolvida diretamente com os alunos. Ela dava aulas regulares de piano e composição, mas seus momentos favoritos eram as sessões de mentoria individual, onde podia conectar-se pessoalmente com cada estudante e suas histórias. Um dia, durante uma dessas sessões, Beatriz se encontrou conversando com Amina, uma jovem refugiada do Sudão do Sul. Amina havia perdido toda sua família na guerra civil e encontrado consolo na música tradicional de seu povo. "Sabe, Amina," Beatriz disse suavemente, "sua história me lembra muito a minha própria jornada. A música foi minha salvação também." Amina olhou para Beatriz com olhos cheios de admiração e esperança. "Você acha que um dia eu poderei usar minha música para ajudar outras pessoas, como você faz?" "Tenho certeza disso," Beatriz respondeu com um sorriso caloroso. "Na verdade, tenho um desafio para você. Que tal compormos juntas uma peça que misture elementos da música do Sudão do Sul com piano clássico? Poderíamos apresentá-la no próximo concerto da academia." O rosto de Amina se iluminou com a ideia, e as duas passaram as próximas horas explorando possibilidades musicais, criando uma fusão única de tradição e inovação. Esse tipo de colaboração e mentoria se tornou uma marca registrada da Academia Harmonia Mundial. Os alunos eram constantemente desafiados a sair de suas zonas de conforto, a explorar novos estilos e a usar sua música como uma força para o bem. À medida que os primeiros anos da academia passavam, seu impacto começou a ser sentido globalmente. Ex-alunos retornavam às suas comunidades de origem e iniciavam seus próprios projetos musicais de impacto social. Colaborações internacionais nasciam, criando pontes culturais através da música. A academia se tornou um farol de esperança e um modelo de como a arte pode ser uma força poderosa para a mudança social. Para Beatriz, ver o sucesso da academia e o crescimento de seus alunos era a realização de um sonho que ela nem sabia que tinha quando criança. Cada história de superação, cada nova composição nascida da dor, transformada em beleza, era um lembrete do poder redentor da música. Uma noite, após um concerto particularmente emocionante, onde alunos de diversos países se apresentaram juntos, Beatriz se encontrou sozinha no grande auditório. Sentada ao piano, ela começou a tocar suavemente, deixando que suas emoções fluíssem através da música. A melodia que surgiu era diferente de tudo que ela já havia composto. Era uma peça que falava de jornadas completas, de círculos fechados, de dores transformadas em propósito. Era a música de uma vida que havia encontrado seu verdadeiro chamado. Enquanto tocava, Beatriz pensou em todos os caminhos que a haviam levado até ali. O abandono na estrada, o lar Santa Clara, a adoção por Laura e André, o reencontro com Helena, suas viagens pelo mundo e agora, a Academia Harmonia Mundial. Cada experiência, cada desafio, cada vitória havia se tornado uma nota nesta grande composição que era sua vida. Com lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios, Beatriz continuou a tocar, sabendo que esta nova melodia era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde sua música não era mais apenas sua, mas um legado vivo que continuaria a tocar, inspirar e transformar vidas muito depois que a última nota desvanecesse. 20 anos se passaram desde a fundação da Academia Harmonia Mundial. Beatriz, agora com 50 anos, olhava para trás com uma mistura de orgulho e admiração pelo caminho percorrido. A academia havia se tornado uma instituição respeitada mundialmente, com filiais em diversos países e milhares de alunos formados, cada um deles levando adiante a missão de transformar vidas através da música. Em uma manhã ensolarada de primavera, Beatriz recebeu uma notícia que a fez parar para refletir. Ela havia sido escolhida para receber o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento ao seu trabalho pioneiro em usar a música como instrumento de reconciliação e mudança social. A notícia rapidamente se espalhou e mensagens de parabéns começaram a chegar de todos os cantos do mundo. Ex-alunos, colegas músicos, líderes mundiais, todos celebrando esta conquista que de certa forma sentiam como sua também.
Laura e André, agora idosos, mas ainda ativos na vida da filha, foram os primeiros a abraçá-la pessoalmente. "Estamos tão orgulhosos de você, minha estrela", disse Laura com lágrimas nos olhos. Helena, que ao longo dos anos havia se tornado uma presença constante e positiva na vida de Beatriz, enviou uma mensagem emocionada. "Você transformou nossa história em algo maior do que poderíamos imaginar. Seu perdão e sua força mudaram o mundo." Nos meses que antecederam a cerimônia do Nobel, Beatriz se viu refletindo profundamente sobre sua jornada. Ela decidiu que seu discurso de aceitação não seria apenas sobre suas conquistas, mas uma celebração de todas as vidas que se entrelaçaram com a dela ao longo do caminho. O grande dia finalmente chegou. O salão em Oslo estava repleto de dignitários, artistas e ativistas de todo o mundo. Mas para Beatriz, as presenças mais importantes eram as de sua família, Laura e André, Helena, Marina e Sofia, a menina do lar Santa Clara, que agora era uma jovem compositora promissora. Quando Beatriz subiu ao palco para receber o prêmio e fazer seu discurso, ela sentiu uma onda de emoção a atravessar. Olhando para a plateia, ela viu não apenas as personalidades importantes, mas também rostos de crianças e jovens que ela havia ajudado ao longo dos anos, alguns presentes fisicamente, outros assistindo de longe. "Este prêmio", ela começou, "não é apenas meu. É de cada criança que encontrou esperança através da música. É de cada jovem que transformou sua dor em uma bela melodia. É de cada pessoa que acreditou que a arte pode mudar o mundo." Beatriz continuou, sua voz ganhando força. "Minha jornada começou com o abandono, mas foi redimida pelo amor. Aprendi que nossas feridas mais profundas podem se tornar nossas maiores forças. A música me salvou, e através dela descobri meu propósito de ajudar outros a se salvarem também." Ela falou sobre a Academia Harmonia Mundial, sobre os projetos de paz que nasceram dela, sobre como a música havia construído pontes entre culturas e curado feridas antigas. Mas mais importante, ela falou sobre o poder do perdão e da transformação. "O verdadeiro poder da música", ela concluiu, "não está apenas nas notas que tocamos, mas nas vidas que tocamos. Cada um de nós tem uma melodia única dentro de si. Quando aprendemos a ouvir e harmonizar essas melodias, criamos uma sinfonia de mudança que pode ecoar por gerações." Após o discurso, houve um momento de silêncio reverente, seguido por uma ovação de pé que parecia não ter fim. Mas para Beatriz, o momento mais poderoso ainda estava por vir. Naquela noite, foi realizado um concerto especial em sua homenagem. No palco, um grupo diversificado de músicos, ex-alunos da academia, artistas renomados e jovens talentos de comunidades carentes, se reuniu para uma performance única. A peça central do concerto era uma composição especial de Beatriz, intitulada Sinfonia da Vida. Era uma obra ambiciosa, que incorporava elementos de suas experiências ao longo dos anos, ecos de sua infância no orfanato, a alegria de encontrar uma família, a dor do abandono transformada em propósito e a harmonia de vidas tocadas pela música. Quando Beatriz se sentou ao piano para liderar a orquestra nesta performance final, ela sentiu como se toda sua vida tivesse sido uma preparação para este momento. Suas mãos tocaram as primeiras notas e a música começou a fluir. A Sinfonia da Vida era mais do que uma peça musical. Era um testemunho sonoro de uma jornada de redenção e esperança. Cada movimento contava uma parte de sua história, mas também ecoava as histórias de inúmeras outras pessoas que haviam sido tocadas por sua música ao longo dos anos. Enquanto tocava, Beatriz viu flashes de sua vida passarem diante de seus olhos. A estrada onde foi abandonada, o sorriso acolhedor de irmã Conceição, o abraço caloroso de Laura e André, o reencontro tenso com Helena, os rostos sorridentes de crianças em orfanatos ao redor do mundo, os olhos brilhantes de seus alunos na academia. A música cresceu em um crescendo poderoso, unindo todas essas memórias, todas essas vidas, em uma harmonia transcendente. Era uma celebração não apenas de sua jornada pessoal, mas de todo o bem que havia nascido dela. Quando a última nota ecoou pelo salão, houve um momento de silêncio absoluto.
Então, como uma onda, a emoção tomou conta do público. Lágrimas, sorrisos, abraços. A música havia tocado algo profundo em cada pessoa presente. Beatriz ficou de pé, olhando para a plateia com gratidão. Ela viu Laura e André, seus pais adotivos, chorando de orgulho. Viu Helena, sua mãe biológica, com um olhar de admiração e perdão mútuo. Viu Marina, sua amiga de longa data, sorrindo com a alegria de uma jornada compartilhada. E viu Sofia, agora uma jovem mulher, representando todas as vidas que ela havia ajudado a transformar. Naquele momento, Beatriz entendeu que sua vida havia se tornado uma verdadeira sinfonia, uma composição complexa e bela, feita de momentos de dor e alegria, de desafios e triunfos. Cada nota, cada acorde, cada pausa tinha sido essencial para criar esta obra-prima. Enquanto os aplausos continuavam, Beatriz sentiu uma paz profunda. Ela sabia que sua música continuaria a ecoar, tocando vidas e inspirando mudanças muito depois que a última nota desvanecesse. Sua jornada, que começara com abandono em uma estrada solitária, havia se transformado em um concerto de esperança para o mundo. E assim, com gratidão no coração e música na alma, Beatriz olhou para o futuro pronta para compor os próximos capítulos de sua Sinfonia da Vida, sabendo que cada nota tinha o poder de transformar, curar e unir.